Boa noite a Aí. todos. Queria agradecer a convocação da audiência na pessoa do deputado Jaidel Alencar, também deputado Rodrigo Valadares, por presidir a sessão. Meu nome é Pedro Martins, eu sou coordenador acadêmico do Data Privacy Brasil. Uma honra estar aqui falando na Câmara dos Deputados, nessa audiência pública, com colegas tão qualificados como os que me antecederam e que estão aqui hoje. Falando muito brevemente, o Data Privacy Brasil é uma organização que nasce da união entre uma escola e uma associação civil, e a gente busca promover a cultura de produção de dados e direitos digitais no Brasil e no mundo. A gente conta com uma equipe multidisciplinar para fazer diversas atuações, desde formações, eventos, consultorias, conteúdo, pesquisa de interesse público. Então, a gente também sempre esteve envolvido nos debates, até mesmo antes da criação da LGPD, então no processo legislativo que deu origem à Lei Geral de Proteção de Dados. O Data Privacy Brasil sempre atuou e continua atuando. Então, por isso, é especialmente honroso para mim estar aqui hoje representando a instituição e participando da audiência pública. Eu vou dividir minha fala em mais ou menos 3 grandes tópicos para tentar dialogar um pouco com os colegas que me antecederam e também a pauta da convocação dessa audiência pública. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre as alterações que estão sendo propostas ou debatidas na LGPD, seja a remoção da disposição por infração do artigo 52, inciso 2º, ou seja, a alteração para majorar a sanção administrativa no caso de reincidência por algum agente de tratamento. Então, vou tentar dialogar um pouco com essas propostas que estão sendo debatidas e, no final, tentar trazer um pouco de como pensar nesse caráter pedagógico das sanções. Eu acho que é um dos grandes tópicos que tem sido ressoados aqui hoje na fala de todos que me antecederam, então acho que vai dar para fazer um diálogo bem produtivo. Começando pelo começo, acho que é sempre importante relembrar o histórico da LGPD. Não vou me alongar muito, porque também quem me antecedeu também já falou muito disso, mas acho que um ponto importante é que a LGPD ela foi uma lei que ela tramitou durante alguns anos com muita participação popular, com muitas audiências públicas, um grande engajamento de todos os setores da sociedade, setor empresarial, setor acadêmico, sociedade civil, enfim, todo mundo se engajou muito e isso gerou um texto muito consensuado e um texto muito sólido que a gente tem hoje e não por outro motivo ela foi aprovada por unanimidade na votação das duas casas, né? Tanto na Câmara quanto no Senado, que é algo bastante raro, especialmente falando do contexto brasileiro, ter tanta união em termos de uma única lei. Então acho que esse é um espírito importante da gente ter quando a gente está debatendo sobre alterações legislativas que são sempre que podem ser muito bem-vindas para melhorar e aprimorar um pouco da lei, mas tendo em conta de que ela também é resultado de um processo muito grande de engajamento público, de debate público. Dito isso, acho que o primeiro ponto em relação à alteração da disposição do por infração, né, de não se limitar mais o valor da multa simples de 50 milhões por infração, mas sim de forma global, pensando também no caso de vazamento de dados, eu estou bastante alinhado com o que a colega Ana Paula Bialer falou mais cedo, de que o por infração, nesse caso, ele dá muito mais segurança jurídica de que essa limitação ela vai acontecer de acordo com o que for a conduta do agente de tratamento. Então, se o agente de tratamento cometeu diversas condutas infringindo a LGPD, o limite, ele vai sofrer uma sanção para cada uma dessas condutas lesivas, para cada uma dessa cada inobservância da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, e nesse mesmo sentido, o vazamento de dados ele pode ocorrer tanto por infração quanto ou não por infração, mas ele pode ocorrer também por uma junção de infrações. Então, por exemplo, a falta de uma política de segurança da informação aliado com a coleta excessiva de dados pode tornar um vazamento de dados muito mais gravoso do que um vazamento em que não tivesse uma coleta excessiva de dados, por exemplo. Então, esse é um dos pontos que é importante entender e por que é importante entender para a gente conseguir valorar e aplicar a sanção na medida correta, diferenciando um caso mais simples de um caso muito mais gravoso que gera consequências muito maiores. Então, essa limitação por infração, ela diz respeito a isso e também sempre é importante lembrar que vazamento de dados é uma ocorrência em que gera mais
apelo popular, que as pessoas ficam mais preocupadas e que, de fato, pode gerar muitos danos, mas existem várias outras infrações da Lei Geral de Proteção de Dados que podem ocorrer, desde a falta de transparência do que está sendo feito com o tratamento de dados, desde o não atendimento a direito dos titulares, não observância dos princípios de proteção de dados. Então, tem uma série de elementos ali, de obrigações que a lei traz, que levam o agente de tratamento, que determinam que o agente de tratamento tenha um cuidado maior em todas as etapas de um processo de tratamento de dados, não só evitando vazamento de dados, esse é um dos elementos centrais da lei, mas existem outros tão importantes quanto. Então, acho que esse é o primeiro tópico que eu queria abordar. O segundo, sobre a majoração por reincidência, que também está sendo debatida. Um elemento muito também central aqui na fala de todos os colegas que me antecederam é o histórico da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada só em 2020. Em 2021, ela publicou a resolução sobre o processo de fiscalização. Então, ela determinou como se daria a sua atividade fiscalizatória. Em 2022, ela foi convertida em simetria das sanções administrativas. Então, qual o tamanho da sanção seria aplicada em cada caso. E justamente isso garantiu a solidificação do arcabouço jurídico regulatório para a autoridade exercer todo o seu papel, não só de educação, não só de interpretação da lei, mas também de fiscalização e sancionamento. Então, a gente tem um arcabouço hoje bastante sólido, que começa a ser colocado à prova agora na atuação da autoridade. E, nesse sentido, a própria reincidência é um dos elementos que gera a majoração de uma multa já previsto nesse regulamento de dosimetria, que também contou com muita participação popular. Então, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados, na sua criação, teve uma participação e engajamento popular muito grande, os regulamentos da ANPD tem que ser saudada por manter esse papel e essa tradição no processo regulamentar infralegal da Lei Geral de Proteção de Dados, nos seus regulamentos e documentos que vem produzindo nos últimos anos. E aí, pensando um pouco agora no final da minha fala, já caminhando aqui por conta do tempo, como que a gente pode pensar nesse caráter pedagógico das sanções administrativas, né, que também é um tópico central aqui de hoje. O primeiro, acho que a premissa que é importante é que a multa ela não é um fim em si mesmo, a multa não resolve tudo só pela existência dela. Tem um motivo pelo qual existe a LGPD prevê diversas sanções administrativas, dentre elas a multa. E o motivo mais óbvio e o motivo mais clássico é de desincentivar comportamentos, de não valer a pena você descumprir a legislação, porque isso gera uma sanção que prejudica o desenvolvimento de uma atividade de uma organização que não queira se adequar. Então, o motivo dissuasório da multa já é muito bem estabelecido. Mas acho que tem alguns outros motivos, alguns outros racionais por trás da regulação e de como a LGPD e o arranjo regulatório que ela traz prevê para a fiscalização. O primeiro é a publicidade e a participação nos processos de fiscalização e sancionamento. Então, quanto mais público e mais participativos forem esses processos de fiscalização e sancionamento, mais a gente ganha em termos de aprendizado e de criação de uma cultura de proteção de dados. A partir do momento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fala essa é uma conduta ilegal, essa é uma conduta lesiva, e todo mundo pode ter acesso a isso permite mais conhecimento e desenvolvimento de boas práticas de produção de dados. Então, se guiar pelo mau exemplo, que aqui a gente fica muito fácil de identificar o que não pode ser feito para, assim, ajudar a entender o que pode ser feito em termos de boas práticas. O segundo elemento, acho que também é bem importante, é a medida de conformidade e prevenção. Então, desde o momento do início da fiscalização até o final da fiscalização, com a sanção de advertência, a autoridade ela pode determinar que o agente corrija suas condutas, que ele adote medidas para não só remediar a situação, mas prevenir situações futuras. E isso é um dos grandes trunfos, a meu ver, que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, que não é só multar, mas também determinar a correção, determinar o que é correto. E olhando para o futuro, acho que o elemento mais promissor é reforçar esse papel central da autoridade na fiscalização da lei e permitir esses arranjos de enforcement mais sofisticados e que sejam adaptados caso a caso, considerando o porte da empresa, as condições de cada caso, e isso é a grande vantagem que a abertura da LGPD dá para a NPD regular de forma mais específica. Então, ela pode, por exemplo, celebrar termos de acordo e compromisso, termos de ajustamento de conduta, TACs, para ganhar celeridade nesse processo e evitar
algum tipo de dano maior, e também, pensando, caminhando para o final da minha fala aqui, que já deu tempo, parte também desse valor da sanção administrativa, algo que a gente pode debater para o futuro, é como que parte desse valor da sanção pode ser destinado ou condicionado à implementação de melhores práticas pelo agente de tratamento. Então, por exemplo, financiar pesquisas que analisem e proponham boas práticas, auditorias independentes, para que a organização que estava em desconformidade volte a uma situação de conformidade e desenvolva um tipo de boa prática e uma política interna mais saudável, e pensando como que isso também pode ser algo público, publicizável e replicável para fortalecer a cultura de proteção de dados no país, para que um caso negativo gere inspirações e aprendizados para todo o resto dos agentes de tratamento. Então, isso segue toda a lógica e todo o espírito da LGPD de publicidade, transparência, participação popular e engajamento de toda a sociedade. Então, acho que era um pouco do que eu queria trazer aqui. Queria agradecer muito a convocação da audiência pública e o convite. Uma honra estar aqui. Muito obrigado, senhor Pedro Martins, da Data Privacy.